Tarde, professor, tudo bem? Tudo bem, Sandro? Professor, a gente segue acompanhando, né, um tema que recentemente a gente até falou nesse mesmo horário aqui, que muita gente não tem, talvez, não é um assunto que ganhou tanta repercussão, pelo menos até aqui, mas é um assunto importantíssimo, discussão sobre o Marco Civil da Internet no Supremo Tribunal Federal, né? Continua. Olha, Sandro, primeiro cumprimentar a Débora também, nossos Olá. ouvintes, tudo jóia. Olha, continua essa semana, esse é um grande tema, né? Minha observação é que ele está sendo pouco discutido porque, obviamente, é uma decisão do Supremo, então uma decisão de longos votos, então não tem os partidos, não tem a pluralidade da sociedade participando, essa é a vantagem do Congresso Nacional, né? E aí entra a primeira, na minha visão, assim, paradoxo ou contradição desse processo todo. Por quê? O ministro Dias Toffoli, que foi o relator da primeira ação, já deu o voto dele, também foi um voto longo, um voto muito decisivo, porque ele muda lá o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Vamos lembrar ao nosso ouvinte, o Marco Civil da Internet é uma lei aprovada pelo Congresso que regula todo o funcionamento das plataformas digitais da internet, aprovado em 2014. E o ponto central do artigo 19 do Marco basicamente diz o seguinte: remoção de conteúdos, a obrigatoriedade só vem com adesão judicial. Significa que as plataformas podem ter, têm lá suas políticas de moderação, mas, digamos assim, a obrigatoriedade da remoção só com a determinação judicial. O que o ministro Toffoli fez? Ele inverteu. Ele disse, ó, a partir de agora as plataformas terão a responsabilidade de retirada de conteúdos desde que sejam notificadas. Então, vamos tentar imaginar que qualquer usuário, você tem só no Twitter lá mais de 20 milhões, você tem Facebook, você tem N plataformas digitais, Instagram, TikTok, etc. As plataformas digitais, de uma maneira geral, elas serão notificadas pelos usuários, se os usuários encontrarem alguma daquelas aqueles critérios, aquelas categorias ali que foram eventualmente infringidas, listadas pelo ministro Dias Toffoli. Ele criou 12 categorias, não é, de proibições. Aí entra desde ameaças à democracia, entra o tema da fake news, não é, da informação descontextualizada, ou agressões de qualquer tipo a minorias vulneráveis, a mulheres, crianças, enfim, ele foi criando uma série de categorias, né? Todas em tese, é interessante isso, né? Em tese você pode concordar com todas, né? Quem que seria a favor de ameaças ao Estado de Direito? Quem que seria a favor de agressões a minorias socialmente vulneráveis? Eu sou contra essas agressões a qualquer pessoa, né? Independente de ser maioria, minoria. A agressão nunca é boa, né? Aí, só que aí entra um problema. Imagina, a plataforma vai ser notificada pelo usuário. Ela vai ter que ter, em primeiro lugar, isso vai acontecer milhares e milhares e milhares de vezes. As pessoas terão esse direito, elas vão exercitar esse direito, né? As plataformas terão que ter enormes departamentos jurídicos para analisar esse contencioso jurídico, tomarem uma decisão. Aí surgem duas hipóteses. A hipótese, quem teve o conteúdo retirado reclamar, né? Então também acionar a plataforma, né? A plataforma vai ter que dar uma de mini judiciário, a gente vai ter uma espécie de mini judiciário privado ali dentro da plataforma, e a adesão final tomada pela plataforma não será final, porque em última instância se cria um contencioso, esse contencioso vai para onde? Para a justiça. Então a plataforma terá que de alguma maneira imaginar como tomar uma decisão alinhada com o que a justiça vai tomar eventualmente num processo futuro, né? Imagina a quantidade de contencioso jurídico em torno desse problema. Esse é um dos argumentos, digamos assim, dos céticos em relação a essa decisão. A verdade é que o Brasil está entrando num caminho, num terreno de, eu chamo assim, de areia movediça, viu, Sandro e Débora? Uma areia movediça, que é a ideia de você, um caminho que é criar critérios amplos, abertos e genéricos para restringir a liberdade de expressão. Todo o caminho, eu estudo esse tema há muito tempo, quer dizer, todo o caminho digamos assim, da liberdade de expressão, do controle, do critério, etc., ele vai na direção contrária, ou seja, os critérios precisam ser muito claros e objetivos. Já tem lá no Marco Civil da Internet, por exemplo, tem nudez, por exemplo, né? Violência sexual, quer dizer, atentado ao pudor grave. Então, isso a gente vê muito pouco nas redes, né? Porque as plataformas vão lá e retiram, né? Então, isso por quê? Porque é objetivo, é claro, né? Crimes que são claramente tipificados, etc.
Quando você vai para essas palavras amplas, mesmo que generosas, né, obviamente você entra num terreno que nunca deu certo. Vamos lá. Ele pode ser, ele pode ser bem intencionado, ele pode ser bacana, mas nunca deu certo. Sempre por quê? Porque a interpretação humana é a mais variada. Cada um tem uma interpretação diferente sobre o que é fake news ou não é fake news, desinformação ou é fortemente descontextualizado ou não, ou que é ou não uma ameaça ao Estado democrático de direito. Quer dizer, então, e a partir dali a discussão é infinita, o contencioso jurídico é infinito, e é um pouco. Então, a curiosidade que a gente vai acompanhar aqui, é o voto dos próximos ministros, né? Porque os próximos ministros, para começar pelo ministro Luiz Fux, que é o relator da segunda ação, vão, na minha interpretação, na minha visão, talvez seja um wishful thinking aqui, tá? Eles vão modular essa decisão muito aberta do ministro Dias Toffoli. Eles vão dizer, olha, não é bem assim, né? As restrições têm que ser mais claras, mais objetivas, mais bem tipificadas, etc. Porque senão nós vamos caminhar num sentido muito diferente do que o mundo inteiro vem caminhando. Até porque o ministro Dias Toffoli, ele, no voto dele, ele mencionou leis aprovadas na Alemanha, leis aprovadas na União Europeia, né, que vão um pouco nessa direção, mas são leis aprovadas pelo parlamento, né? Nenhuma delas é uma lei aprovada pela Suprema Corte. O que nós estamos vendo no Brasil é uma lei, né, está sendo aprovada, discutida, decidida, etc., na Suprema Corte e não no Parlamento, né? Mas a gente vai acompanhar aqui. Professor, eu queria exatamente, primeiro, antes de falar desse ponto, né, a gente viu toda a queda de braço, né, entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, com a volta da representação legal do Twitter ou X aqui no Brasil, mas na prática continua funcionando da mesma forma, não mudou nada em relação a conteúdo, o que as pessoas discutem, postam, muitas coisas que infringem regras que estão no Marco Civil, isso continua no X, mas aí eu queria só rapidamente puxar esse último ponto que você falou, né, professor? Hoje a gente tem muito claro na lei que quem publica uma ofensa, por exemplo, uma ameaça de morte a determinada pessoa numa rede social, essa pessoa é responsabilizada, isso está previsto, a gente já viu acontecer em diversas situações, e não tô falando só de agora, não, antes, mas não fica muito claro qual a responsabilidade da plataforma, né, e também a gente não tem tem a discussão, não vou entrar no mérito, mas deve se regular ou não, enfim, mas é o que o senhor falou, né, o Supremo tá fazendo uma coisa que claramente deveria ser do Congresso Nacional, porque é legislar. Imagina se a gente entra num campo onde o poder A não fez, então eu aqui, poder B, não poderia. Mas eu vou fazer porque ele não fez. Cria um precedente, talvez já criado há muito tempo no Brasil, bastante perigoso, né? Olha, nós estamos nessa vibe, vamos usar a expressão da moda aí, nessa vibe há um bom tempo já, né? Que é o tema da omissão legislativa, né? Que é usado o tempo inteiro, né? O Supremo, ele usou esse argumento no tema do aborto, usou esse argumento no tema do marco temporal das terras indígenas, esse argumento foi usado no tema das drogas, da maconha, né? E uma série de temáticas, a própria antiga, vamos pegar, antigamente não faz tanto tempo assim, mas alguns anos atrás, no tema da criminalização da homofobia. Quer dizer, então o Supremo poderia dizer o seguinte: olha, nós não vamos. Esse tipo de matéria de mérito, de conteúdo, matéria de legislação, etc. Bom, é tema do Congresso Nacional, então o silêncio do Supremo Tribunal Federal. Né? Agora, como a Constituição brasileira é muito ampla, muito genérica, então você pode extrair princípios da Constituição, e a partir desse princípio você fazer uma interpretação, qualquer que seja, o Supremo vai decidindo literalmente tudo. Recentemente nós tivemos duas decisões que a mim surpreenderam muito. Duas monocráticas, as duas do ministro Flávio Dino. Uma, a gente comentou aqui, uma delas baixou o tempo, a idade mínima de aposentadoria para policiais militares, policiais civis, policiais federais, mulheres, para 52 anos, não é? Não está na Constituição, está na Constituição que é 55, ele baixou para 52. Né? Com base num argumento da dignidade da mulher, da diferença entre os sexos, etc, etc. E ele interviu no preço, aliás, determinou o preço dos cemitérios em São Paulo, uma concessão. Né, de você vai enterrar lá um seu ente querido, pessoa que tem menor renda, ele determinou que o preço deveria ser tal e tal. Então, também com base nesses princípios da Constituição. Então, teoricamente, o Supremo pode fazer qualquer coisa, ele vai interferir, inclusive, numa concessão de cemitérios
em São Paulo, né? Por isso que tem que ter imprensa livre, né, Sandro? Para a gente colocar as questões claramente. Isso o Congresso Nacional precisa decidir. No fundo, em última instância, afinal de qual é o âmbito, né, de ação do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso do Marco Civil na internet, não há dúvida nenhuma grande democracia do mundo alterou o regramento, né, sobre liberdade de expressão, limite das plataformas, etc., como o Brasil está fazendo a partir da Suprema Corte. Sempre foi no parlamento. A gente está inovando nesse sentido. Nem sempre é bom inovar. Obrigado, professor. É verdade. Até quinta-feira. Valeu, grande abraço. Valeu.